Capítulo 15. Solte-me. Gwyneth tentou desvencilhar-se do homem de confiança de Agal, que a arrastava em direção ao local em que Agal conduzia o julgamento, um aposento nos fundos de Lingvold. Agal lançou a ela um olhar maligno. Sou perfeitamente capaz de andar, e quero ver meu irmão. Ele é o Lorde aqui, não você. Agal deu um aceno de cabeça. Solte-a. Você terá tempo para ela mais tarde. Deseja ver seu irmão, mulher? Gwyneth puxou o braço com força, livrando-se do brutamonte, e jurou em silêncio que ele nunca teria poder algum sobre ela. Felizmente ainda tinha a faca e não hesitaria em usá-la. Se aceitar minha companhia, milady, Agal ofereceu-lhe o braço, imitando a postura de um cavalheiro. Aonde vamos? Aonde mais senão para ver seu irmão? A falsidade exalava de todos os poros. Estávamos todos doentes de preocupação com você. Thrandarmundson tem uma reputação terrível. Seu irmão ficará contente em vê-la ilesa. Tenho certeza disto. Gwyneth forçou os pés a continuar se movendo. Todos os seus músculos estavam tensos. Tinha de encontrar um meio de escapar e avisar Thrand. Agal não agia como se suspeitasse que Thrand estava no salão nobre. Ela respirou um pouco melhor e tentou se apegar a esse pensamento. Veja quem voltou, Edward. Agal abriu com ímpeto a porta principal e empurrou Gwyneth para dentro do espaçoso salão decorado com tapeçarias. Ela se lembrava de como gostava de brincar de fazer eco, quando era pequena. Se ficasse no local certo, mais ou menos onde Edward estava agora, sua voz bateria nas paredes e ecoaria de volta. Por outro lado, no local errado o silêncio era sepulcral. A força do empurrão a fez cair de joelhos. Ela trincou os dentes e levantou-se devagar, concentrando-se nos tons vermelhos e dourados das tapeçarias. O ambiente estava impregnado com o cheiro de vinho azedo mesclado ao de cerveja. Seu pai devia estar se revirando no túmulo. Gwyneth não se atreveu a olhar em volta para ver onde estavam Thrand e as crianças. Se eles tinham chegado até ali. Ela ergueu o queixo. Que bom que você me deu uma recepção tão cordial e calorosa, meu irmão. Gwyneth! Exclamou o irmão, levantando-se da cadeira onde discutia sobre algum assunto com vários de seus seguidores. Sua cunhada não estava à vista, mas seu ex-enteado estava sentado ao lado dele. O rosto de Edward parecia inchado, o nariz vermelho. Ele era o tipo de homem que preferia beber e se divertir em vez de liderar qualquer tipo de ataque. Numa luta com Agal, ele perderia. O coração de Gwyneth confrangeu-se. Edward andava de um lado para o outro, tagarelando, como uma mosca inconsciente do fato de estar presa numa teia. Você está viva. Ele estendeu os braços. Graças a Deus, está viva. Aquele monstro deixou-a viver, e voltou ilesa para nós. Agal está disposto a deixar passar, ainda podemos ter o casamento. Eu sobrevivi ao ataque, sim, respondeu ela, cautelosa, sem sair do lugar. Olhou para cada um dos homens sentados à mesa elevada, incluindo o ex-enteado. Seu coração ficou pesado. Não havia ninguém ali que ela pudesse esperar que acreditasse em sua história, não com Agal e seus homens acampados do lado de dentro do portão. Minha irmã é mais engenhosa do que você imaginava, Agal, o ruivo, observou Edward. Um grande alívio para todos nós, disse Agal, fazendo uma mesura. A reputação de Thrandarmundson com as mulheres não é lá das melhores. Na Noruega, ele causou a morte de minha amada Ingrid. Ainda assim minha irmã voltou para nós depois de sua aprovação. E ela será testemunha do que aconteceu. Seu rei terá de ouvi-la. Pode ser enviada com uma delegação, em vez de um exército. O rosto de Agal ficou escarlate. Esperemos que ela não seja uma traidora. Gwyneth olhou fixamente para o irmão, numa súplica silenciosa para que acreditasse nela. Thrandarmundson me salvou depois que os homens de Agal mataram todo mundo. Edward, você, mais do que ninguém, deve saber que meu amor por Lingvold está fora de qualquer dúvida ou questão. Por que Agal iria querer que você morresse? Perguntou esse enteado. Gwyneth transferiu o olhar para ele.
Porque seu pai, meu falecido marido, matou um parente muito próximo dele. E Agal fez um juramento no campo de batalha. Narfi ficou muito feliz em me dar esta informação antes de desafiar Thrandarmundson. O enteado dela empalideceu. Onde está Thrandarmundson agora? Perguntou Agal, dando um passo à frente, ameaçador. Como você escapou? Kvenet sentiu o estômago contrair. Se mentisse, seu irmão saberia. Ele sempre tivera o estranho dom de perceber quando ela mentia. Precisava ater-se o máximo possível à verdade. Havia uma possibilidade de Thran não ser convocado para resgatá-la, de que ela conseguisse sair dali incólume sem que Thran precisasse se expor. Imagino que ele esteja onde o deixei. Ela piscou várias vezes. Ele ficou gravemente ferido na luta com Narfi. Por sorte eu encontrei o caminho certo para chegar até aqui. E espera que eu acredite que atravessou o país sozinha, Kvenet? Você mal consegue atravessar o pátio do castelo. Algumas pessoas riram. Ela ergueu o queixo e olhou para o irmão. Estou aqui na sua frente, não estou? Onde arrumou essas roupas? São de Marta, a mãe de Dain. Parei lá para devolver as botas de Dain. Minhas sapatilhas não aguentariam a longa caminhada. Agal estalou os dedos. Ela está mentindo. Diga-me onde essa Marta mora. É lá que Amundsen está. Ele se virou para Edward. Vou mandar meus homens. Vou provar para você que sua irmã é aliada de seu inimigo. Ele a seduziu. Ela já não vale mais quanto valia. Você recebe ordens de um nórdico agora? Falou Kvenet com todo o escárnio de que era capaz. Por que duvidaria da minha palavra? O irmão olhou de um para o outro. O que vou fazer com você, Kvenet? Deixe-me viver minha vida em paz. Eu não quero me casar com ele. Kvenet apontou para Agal. Nem quero entrar para um convento. E quero que meu dote seja devolvido aos cofres de Lingvold, o dote que os homens dele roubaram da carroça de bagagem. É tudo o que peço. Nós temos um acordo, Lingvold. Espero que o honre. Agal gesticulou com os punhos cerrados. Se não será pior para você. E que acordo é este? Questionou Kvenet. Convocar seus seguidores e marchar até Jurvik, exigindo a cabeça de Thran? Realmente acreditou que Alfdan cederia? Thran é o homem de confiança dele. Thrandarmundson devastou nossas terras. Gritou o ex-enteado de Kvenet, e os outros homens começaram a bater os punhos na mesa, concordando. Ele esteve no sul nos últimos 2 anos, retrucou Kvenet, enfrentando bravamente o olhar do rapaz. Thran esteve no sul estes 2 últimos anos. Agal e seus homens usaram o nome de Thran para extrair o ouro. Quem lhe disse isto? Amundsen? Narfi. Ele estava determinado a que eu compreendesse e me desesperasse antes de morrer. Edward franziu a testa. Você conhece pouco sobre política, irmã, mas fala com bastante atrevimento. Eu lhe digo, se sair de Lingvold, nunca mais voltará. Agal dará um jeito de garantir isso. Todos vocês. Ela foi até a mesa e derrubou a taça de vinho do irmão no junco que forrava o chão. Nosso pai ficará desgostoso com você. Ei, o que está fazendo? Agal alegará que você era um beberrão, meu irmão, e que por isto acabou com uma adaga nas costas. E não seria de todo mentira. Comece a agir como lorde destas terras em vez de como o cãozinho de estimação de um nórdico excêntrico. Precisa contar sua versão da história para Alfdan. Ele é o único capaz de domar aquele cão raivoso do Amundsen. Agal socou a mesa, balançando as taças. E você deseja ir para a guerra com os nórdicos? Com o exército nórdico inteiro? O parlamento está reunido em assembleia, e eles irão defender o povo deles. Você só tem a palavra de Agal de que irão depor as armas. Nós dois bem sabemos o que aconteceu no segundo cerco de Jurvik, disse Kvenet, em tom de voz calmo porém firme, olhando fixamente para o irmão. Temos tido guerras demais nos últimos anos.
A princípio você considerou esse contrato de casamento porque queria cultivar plantações e criar seus filhos de maneira decente. Isso ainda é possível, Edward, mas não se seguir cegamente Agal, o ruivo, ou Agal, o falso. Edward moveu-se, inquieto, fitando a irmã. Pela primeira vez em muito tempo ela viu o olhar dele abrandar e o irmão que ela conhecia retornar. Minha irmã voltou ilesa. Não tenho justificativa para guerrear com os nórdicos. Enviarei uma mensagem de protesto pelo rapto. Vai fazer o quê? As alegações de minha irmã precisam ser devidamente investigadas antes que eu tome qualquer atitude. E uma vez que a verdade seja conhecida, tomarei providências contra o culpado. Os homens sentados à mesa bateram os pés no chão, concordando. Gwyneth cobriu os olhos com as mãos, estava acabado. Edward tivera bom senso. Agal não tinha para onde recorrer, o exército de Edward era mais numeroso. Nunca ouvi desculpa mais esfarrapada. Agal deu um passo à frente e cutucou com força o peito de Edward. Você não pode fazer isto. Não posso. Edward estendeu a mão para se servir de mais vinho. Pois eu acho que já fiz. Se é assim, você se excedeu. Agal sacou um punhal, enfiou-o na lateral do corpo de Edward e torceu a arma. Antes que Gwyneth tivesse chance de gritar, seu irmão caiu no chão, com as mãos sobre a ferida. Mãos fortes e firmes a seguraram e a arrastaram até o local em que Agal se encontrava, com ar triunfante. A realidade da situação a atingiu. Seu único irmão estava se esvaindo em sangue no chão, possivelmente morrendo. Por mais erros que ele tivesse cometido no passado, conseguirá formar um exército, e quando ela o confrontara com a verdade ele acreditara. Gwyneth nunca sentirá tanto orgulho do irmão como quando ele enfrentará Agal. Precisava encontrar uma maneira de ajudá-lo. Próximo! Exclamou Agal, passando por cima do corpo de Edward e empurrando-o com o pé, enquanto olhava diretamente para o ex-enteado de Gwyneth. Eu reivindico a posição de líder, já que Lord Edward está incapacitado. Sou cunhado e sucessor dele por direito, e meu decreto é que marchemos para Jorvik. Alguma objeção? Sim. Gritou Gwyneth. Você não pode matar a sangue frio e seguir como se nada tivesse acontecido. Um contrato de casamento não faz um casamento de verdade. Eu o repúdio, Agal, vá embora. Ela olhou para cada um dos leais seguidores do irmão, mas eles permaneceram sentados, pálidos e imóveis. Medo. O medo que tinham de Agal era maior que o desejo de vingar Edward. Você é um monstro. Gwyneth desvencilhou-se das mãos que a seguravam, procurou seu punhal dentro da roupa e avançou para ele. Cale-se e ponha-se em seu lugar, mulher. A mão de Agal atingiu o rosto dela com um estalido. Agradeça por ainda estar viva. Você vai me dizer onde Thrandarmundson realmente está. Em outros tempos o tapa teria desequilibrado, mas Gwyneth manteve-se firme e ergueu o punhal. Uma estranha sensação de calma a dominava, o que era bom, pois entrar em pânico e tentar fugir não era solução. Nunca mais, levante a mão para mim. Você não me amedronta, Agal, o ruivo. Eu sei quem você é, um covarde e um brutamonte. Com um movimento ágil, ele empurrou o pulso dela e o punhal saiu voando pelo ar. Gwyneth fitou-o, desalentada. Perderá sua única chance. Agal segurou o rosto dela. Vai pagar por isto, Lady Gwyneth. Terá uma morte lenta e dolorosa. Quem irá levantar um dedo para salvá-la? Eu. Um homem alto e grande deu um passo à frente, saindo do meio do grupo de pessoas e tirou o capuz. O coração de Gwyneth deu um salto. Thran. Ela não iria morrer sem ver o rosto dele mais uma vez. Em seguida engoliu em seco, ao se dar conta de que ele estava em perigo. E as crianças também. Thrandarmundson. Que prazer inesperado. Agal curvou-se ligeiramente numa mesura, sem tirar as mãos do rosto de Gwyneth. Verá que não preciso de sua ajuda, velho camarada. Solte minha mulher. Sua mulher. Agal balançou a cabeça. Minha esposa. Com quem posso fazer o que bem entender.
O casamento nunca foi consumado. Gritou Kvenet, desvencilhando-se dele. Eu nunca serei sua esposa. Mas tenho orgulho de dizer que sou a mulher de Trond Amundsen. Uma exclamação abafada soou em uníssono no salão. Edward tentou se levantar. Amundsen está aqui? Balbuciou, com voz rouca. Peguei-no. Não, fiquem em seus lugares. Eu lidarei com ele do meu modo, disse Agal. Ninguém se moveu, com exceção de Al, que engatinhou até Kvenet. Ela deu um grito e o pegou no colo, abraçando-o. Homem mau, disse o menino, tocando o rosto dela e apontando para Agal. Mal. Fique aqui comigo, sussurrou ela. Far vai bater no homem mau. Vai lutar, Agal, o ruivo? Trond bateu na espada, na parte lateral da perna. Pela posse desta mulher. E pelo direito de comandar estas terras. Vai lutar com um companheiro do Felag? Agal deu um sorriso compassivo. Posso conseguir seu retorno em segurança para Jurvik ou para qualquer outro lugar que queira ir. Vá embora, agora. Nada aqui diz respeito a você. Temos uma relação de camaradagem. Estou simplesmente tentando subjugar o norte. Meu juramento me permite lutar por uma mulher. E mesmo que assim não fosse, eu lutaria. Há coisas que vão além de regulamentos. Algumas coisas são cruciais na existência de um homem. O semblante de Trond não demonstrava emoção. É hora, Agal, de testarmos nossas forças. De homem para homem. De espada para espada. Não sairá daqui vivo, Amundsen. Agal puxou a espada. Você sabe disso. Eles o atacarão se eu me ferir. Pode morrer, Lord Edward, sabendo que cumpro minhas promessas. Tampouco você sairá vivo daqui, eu garanto. Os dois homens começaram a se mover em círculos um ao redor do outro, testando, sondando. Agal era um oponente de peso, que parecia conhecer os pontos fortes e fracos de Trond. Kvenet cobriu a boca com a mão. Trond não perderia, ou sim? Ele havia dito que Agal era melhor do que bom. Ela começou a se mover vagarosamente na direção de onde o punhal tinha caído. Trond deu um passo para trás e tropeçou, apoiando-se com um joelho no chão. Isto é o melhor que o grande Trond Amundsen pode fazer? Agal ergueu a espada acima da cabeça, preparando-se para aplicar o golpe fatal. Os dedos de Kvenet fecharam-se ao redor do cabo do punhal. Qual era a regra número 1 numa luta de espadas? Nunca distrair-se. Será que Agal havia aprendido essa lição tão bem quanto Trond? Ela precisava tentar. Estava no local exato. Justiça. Eu quero justiça para todos que morreram na floresta. Gritou ela. Justiça. Justiça. Justiça, as paredes ecoaram. Agal chegou a virar a cabeça na direção do som. Aquela fração de segundo de distração era tudo que Trond precisava. Ele avançou com a espada em punho e golpeou Agal no pescoço. Agal gorgolejou enquanto caía para trás. Primeira regra numa luta de espadas. Nunca permita que alguém ou alguma coisa o distraia. Trond deu um passo largo, passando por cima do corpo. Entende o que eu estava tentando lhe ensinar, vem, na choupana? Completamente, respondeu ela, indo na direção dele. E não temos mais nada a temer com relação a Agal. Sim, você é uma mulher livre. Ele a abraçou, e por um longo momento nenhum dos dois falou. Onde está Hilde? Perguntou ela, olhando em volta à procura da menina. Ela já vai chegar, disse Trond. Assim que suspeitei que nem tudo correria conforme tinha planejado, mandei Hilde chamar sua cunhada. Espero que ela tenha conseguido. O que está acontecendo aqui? A voz de sua cunhada ressoou no salão. Edward, esta menina me trouxe. A cunhada de Kvenet correu para Edward, que se apoiava debruçado sobre a mesa. O que aconteceu? Kvenet voltou, sã e salva. Cometi um erro e acreditei no homem errado, murmurou Edward, ainda com a mão sobre a ferida na lateral do corpo. O problema era Agal, o ruivo, não Trond Amundsen.
Eu me enganei porque Amundsen me venceu em uma batalha e agora devo a minha vida a ele. Minha irmã nos salvou. Ela salvou Lingvold. SHH. Você foi apunhalado, precisa de uma curandeira. Mora é uma boa curandeira, disse Hilde, puxando a saia da mulher com a mão livre. Ela curou meu pai. Ele me contou. Pergunte a Al, ele vai confirmar. Onde ela está? Hilde apontou para Kvenet, e com uma ruga na testa, a cunhada acenou para ela. Kvenet, posso ver que você voltou mudada. É outra mulher e ganhou 2 filhos lindos e corajosos. Pode ajudar meu marido? Trand colocou a mão nas costas dela, encorajando-a, vá. Mostre o que você pode fazer. Mostre que não é amaldiçoada. Kvenet foi para perto do irmão. O ferimento não era tão grave como ela pensara a princípio. Em vez de atingi-lo em cheio, o punhal passará de raspão, e o corte era menos profundo do que o ferimento que Narfi causaram em Trand. Estava sangrando, mas seu irmão ficaria bem depois que o efeito da bebida passasse. Pode fazer alguma coisa? A cunhada de Kvenet retorceu as mãos. Não sei quanto tempo demoraria para um monge chegar aqui. Posso tentar. Não prometo nada, mas desconfio que este rapaz ainda vai viver muito. A cunhada estreitou os olhos. Você mudou, Kvenet. Posso perceber isto em sua voz. A mulher que partiu daqui não seria capaz de enfrentar a Gal, o ruivo, nem se ofereceria para curar alguém. Você acreditava que era amaldiçoada. O que aconteceu? Chegou um momento em que senti que tinha de tomar conta do meu destino. Cada um é responsável pela própria vida, minha querida. Trand Amundsen me ensinou isto. Edward segurou a mão de Kvenet. Você me perdoa, irmã, antes que eu morra? Kvenet resistiu ao impulso de revirar os olhos. Tinha se esquecido de que o irmão estava com dor. Se eu cobrir a ferida, você vai ficar bem até os monges chegarem. A quantidade de vinho que bebeu é suficiente para impedir que o corte infeccione, Edward. Parte desta sujeira toda é do vinho que você derramou. O que está dizendo? Eu desconfio que você vai viver muito tempo, mas espero que com mais juízo. Yagal, o ruivo, é o culpado pelo que aconteceu aqui, não você. Edward fechou os olhos e falou com voz arrastada. É bom ter você de volta, Kvenet. Aqui é o seu lugar, com sua família. Senti-me tão culpado por ter mandado você embora. Fiz muito mal. Pode me perdoar? É claro que perdoo. Agal enganou a todos nós. Com rapidez e agilidade, Kvenet limpou e cobriu o corte com um curativo. Assim que terminou, seu irmão respirou fundo. Vem, ele vai ficar bem? Perguntou Trand, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado dela. Ele não vai morrer disto, mas quanto ao álcool não tenho tanta certeza. 2 monges chegaram. O mais velho elogiou o capricho da bandagem, deixando Kvenet extremamente feliz. Porém, com a chegada do monge, ela sentiu que a atmosfera no salão havia mudado. As expressões dos homens e mulheres eram de poucos amigos e não demonstravam alívio. Enquanto ela cuidava do ferimento de Edward, eles tinham formado uma barreira, bloqueando não só a saída dos homens de Agal como também a de Trand. Posso falar com Lady Kvenet em particular por um momento? Perguntou Trand antes que Kvenet tivesse tempo de alertá-lo para o perigo que corria. Não pretendo abusar de sua hospitalidade e ficar além do necessário. Edward acenou com a cabeça, o rosto contraído de dor, e sussurrou alguma coisa para a mulher, que assentiu. Pode usar a sala particular de meu marido. Fique o tempo que quiser. Ela pousou a mão no braço de Kvenet. Tome cuidado. Somos uma família, e estamos felizes por ter você conosco outra vez. Eu sei me cuidar. Sei disto, só não quero que sinta que tem alguma obrigação para com um homem como esse. Ele tem a reputação de ter um coração de pedra. Não se preocupe. Obrigação é a última coisa que sinto em relação a ele. Com o coração apertado, Kvenet seguiu Trand até a sala particular de seu irmão. Trand ia partir.
Sabia que ela e as crianças ficariam bem. Ela sentia como se as paredes da sala se fechassem sobre ela, sufocando-a. Agal estava morto, e não havia mais pressão para que ela fosse para a Islândia. Deveria estar feliz, mas tudo o que queria naquele momento era encontrar um meio de fazer Trond ficar e tornar realidade o que um dia haviam sonhado. Ele fechou a pesada porta de madeira com mais força que o necessário e andou até o centro da sala. Sua cunhada está mentindo. Eu tenho coração e me preocupo com você. Apenas usei as palavras erradas. Você me perdoa? Perdoar por quê? Você salvou minha vida. Estava certo, eu precisava da sua ajuda. Ele a envolveu nos braços. Nós derrotamos Agal juntos, porque assim somos mais fortes. Minha cunhada me ofereceu um lar. Para as crianças também, disse ela, afastando-se. Tinha de haver uma maneira de ele sair dali vivo. Depois ela daria um jeito de juntar-se a ele, se fosse o que ele realmente desejasse. Nós ficaremos seguros aqui, não se preocupe. Pode ir tranquilo. Agal não é mais ameaça. Você pode ficar aqui em segurança e sem medo de represália. À medida que ele falava, seu rosto endurecia, como se fosse esculpido em granito. Eu lhe garanto isso. Lingvold estará a salvo dos ataques dos nórdicos. Kvenet cobriu a boca com a mão, tentando reprimir um soluço. O sonho de Trond de uma vida rural na Islândia tinha desaparecido como névoa numa manhã de primavera. Ela ergueu o queixo, determinada a não implorar. Eu lhe desejo uma boa vida, Trond. Você poderá voltar a fazer o que mais ama. Ele a segurou pelos ombros, impedindo-a de se mover. Sem você eu não tenho vida. Queria ter dito isto antes de você começar a falar sobre ficar aqui para que eu me libertasse, ou algo assim. Isso não vai acontecer, somos uma família agora, e uma família deve ficar unida. As crianças, você e eu. Juntos. Kvenet não se atrevia a respirar. Um nó se formou em sua garganta. Juntos por causa das crianças? Não, por sua causa. Você é o coração e a alma da minha existência. Até conhecê-la, eu estava tão preocupado com a necessidade de vingar minha família que me esqueci de viver. Você me mostrou que a vida é mais do que vingança e guerra. Você me fez querer viver outra vez. O coração de Kvenet batia com tanta força que ela achou que Trond ouviria. Eu, sua família? Você lutou hoje para cumprir uma promessa. Usei as palavras erradas antes e estou me confundindo outra vez. Trond segurou as mãos dela entre as suas. Na próxima vez que passar pela sua cabeça arriscar sua vida para salvar a minha, lembre-se disto. Sem você eu não sou nada. Antes de você, só tinha ódio e rancor no coração. Com você, eu revivi. Lutei hoje não porque quisesse vingar meus pais, mas porque queria proteger minha família. E o coração da minha família é você, sempre será. Você é tudo para mim. Sempre? Ela o fitou com os olhos arredondados. Eu tentei mostrar isso a você, mas digo as palavras se quiser ouvi-las. Por favor, acredite em mim. Ele se apoiou em um joelho. Eu te amo, vem, e não sairei daqui sem você. A expressão dele se suavizou, e Kvenet agradeceu em silêncio, pois acreditara que a frieza nunca mais o abandonaria. O olhar dele era caloroso, envolvente. Com você eu descobri novamente como é viver a vida com leveza. Eu tinha me transformado num morto-vivo, e meus pais jamais iriam querer isso para mim. Eles iriam querer que eu vivesse uma vida plena, como a que viveram. Kvenet sentiu a respiração presa na garganta. Trond a amava. Amava de verdade. Eu também te amo, Trond. Muito. Os lábios dele se curvaram no meio sorriso. Você me ama? Como isto é possível? Kvenet sentiu o coração se abrir como uma flor, é muito fácil. Eu quero ir com você, ser sua mulher, segui-lo para onde for, mesmo não tendo dote nem coisa alguma que me recomende. Quero ser parte da sua família. Nossa família. Não, minha mulher não, minha esposa, corrigiu Trond.
Vamos nos casar, vem. Venha comigo para a Islândia, vamos nos sentar juntos perto do fogo, envelhecer juntos. Preciso de você ao meu lado para o resto da vida. Eu gostaria muito. Kvenet encostou a cabeça no peito dele, inalando o aroma tão familiar. Eu te amo há muito tempo. Acho que me apaixonei por você quando curou as bolhas nos meus pés. Até então eu achava que meu coração tivesse sido enterrado com a Ifrit Richard, mas agora vejo que estava enganada. Uma parte minha os amará para sempre, mas o coração tem a capacidade de se expandir e crescer. Você e as crianças se tornaram minha família, as pessoas com quem quero passar toda a minha vida. Na primeira vez em que a vi, quando estava presa naquele arbusto espinhoso, você me fez sentir algo diferente da emoção amortecida e enfadonha que por tantos anos havia sido o meu destino. Eu achava que estava imune a qualquer sentimento, mas você me ensinou a amar outra vez. Tran tocou gentilmente o rosto dela. Você me ensinou a acreditar. Ela entrelaçou os dedos com os dele. Vamos lá fora anunciar nossa decisão? Juntos. Sim, juntos. Kvenet saiu da sala segurando a mão de Tran. Sua cunhada arqueou as sobrancelhas, surpresa, quando o salão inteiro ficou em silêncio. Até os monges que cuidavam de Edward pararam. Nós vamos partir. Vocês podem tentar nos deter se quiserem, mas eu espero que não. Vou para a Islândia para ficar com o homem que amo. Fiz a minha escolha. Kvenet estendeu as mãos e as duas crianças correram para ela. Tran pegou Al e o colocou nos ombros. Escolhi minha família, a verdadeira família do meu coração. O grupo ali reunido se dispersou, e eles saíram juntos de Lingvold, sem olhar para trás. Epílogo. Um ano depois, numa fazenda no leste da Islândia, o sol do fim do longo dia de verão brilhava sobre a choupana recém-construída. Embora o estilo arquitetônico seguisse a linha das choupanas nórdicas, havia aqui e ali um toque nortumbriano. Tran e seus homens haviam trabalhado arduamente durante vários meses para construí-la depois que chegaram à Islândia, mas Kvenet achava que valerá a pena a espera. Ela respirou fundo, usufruindo o raro momento de tranquilidade. Al e Hilde dormiam, as tarefas domésticas estavam concluídas. Tran tinha deixado que ela escolhesse o local para construir a casa e ficará surpreso com a escolha. Quando ela perguntou por quê, ele disse que os arredores o faziam lembrar de uma cena que vira em um sonho, no ano anterior, quando estava ferido e cuidado por ela naquela choupana. Veja só, disse Tran, saindo da casa com um pequeno embrulho nos braços. Tem alguém que quer que você veja o que ela sabe fazer. Kvenet sorriu e estendeu os braços para pegar a filhinha deles, Sinhiod, que nascerá um mês antes. Eles a haviam batizado com o nome da mãe de Tran. Se Kvenet tiver alguma ansiedade por causa da maldição, esta desaparecerá na primeira vez que ela sentirá Sinhiod se mexer em seu ventre. Mas Kvenet sabia que mesmo que nunca tivesse tido Sinhiod, ainda assim se sentiria abençoada. Tinha seu marido e o casal de filhos do coração. Sinhiod simplesmente viera aumentar ainda mais sua felicidade e realização. A bebê abriu os olhos, piscou e abriu um enorme sorriso para os pais. Ela está sorrindo. Sorrindo de verdade. Que menina esperta. Quando foi que você aprendeu a fazer isto, menina? Tran passou o braço pela cintura de Kvenet e puxou-a para mais perto. Depois que terminei meu trabalho, fui olhar para ver se as crianças estavam dormindo e esta pequenina sorriu para mim. Ela queria vir aqui fora e ver a mãe dela. Se ela tivesse sorrido para Al ou Hilde, os gritos de alegria seriam ouvidos em Reykjavik, talvez até na Bernícia. Tran riu, e o som do riso dele provocou uma onda de calor em Kvenet. Os dois têm muito orgulho da irmãzinha. Kvenet recostou-se no corpo do marido e fitou os olhos azuis. No último ano, as sombras haviam pouco a pouco abandonado a expressão dele. E por que não haveriam de ter? Você estava pensativa agora há pouco. Era por algum motivo especial? Hoje faz um ano que minha caravana foi atacada. Um ano, só. Parece que foi há uma eternidade. Ele a estreitou entre os braços. Custa-me acreditar que houve uma época em que eu achava que a minha vida se resumiria a batalhas e vingança.
Com você, eu aprendi que a melhor vingança é uma vida bem vivida, com pessoas que amam você. Exatamente o que eu penso também. E os dois ficaram ali, vendo a filhinha deles sorrir, e com a consciência de que tudo estava bem e como devia ser, porque tinham um ao outro e estavam formando uma linda família. Chegamos ao fim de mais uma história, obrigada por estar aqui. Me ajude a crescer e trazer mais histórias para vocês. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum livro. Me conte nos comentários qual livro você gostaria de que fosse nossa próxima leitura juntos.